Abra sua Bíblia, vamos ler um texto da Palavra de Deus. E no final nós vamos fazer os dízimos, as ofertas, e vamos cantar a nossa música tradicional para confraternização. Somos um pelo laço do amor. Mas eu quero já convidando você para estarmos juntos, ouvindo o que o Senhor tem a falar nessa manhã em nossos corações. Eu quero falar hoje sobre criação, queda e redenção. A criação, a queda e a redenção. Isaías capítulo 53. É um texto bastante conhecido, mas eu faço questão que você possa estar lendo comigo esse texto que o irmão André vai compartilhar. São 12 versículos desse sofrimento vicário do Senhor, e nós vamos estar lendo esse texto. Isaías 53. Vamos lá? Toda a igreja comigo, você que está em casa também, participe, leia. André, quem está em casa tem acesso, parece, para as pessoas que estão em casa, esse versículo? Vamos lá então. Toda a igreja. Quem deu a nossa criação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza de formigura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, mas rejeitado
levou sobre si o pecado de muitos. Repita. Ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. O verso 10 diz assim: todavia agradou o Senhor moê-lo. Eu fiz uma pergunta certa vez em um dos trabalhos de adolescente, eu acredito: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? E achei interessante que até mesmo os adultos tiveram dificuldade em entender essa palavra. Quem matou Jesus? Disseram, foi os romanos, foi a igreja, foi isso. Não, quem matou foi Deus. O Senhor se agradou em moê-lo. Ou seja, só através só através da morte, o Senhor poderia aniquilar os nossos pecados. Então foi o Senhor que providenciou o plano da salvação, e Jesus aceitou participar desse plano. Pai Santo, que nessa manhã, Senhor, Tua palavra, Senhor, possa ter lugar em nossos corações. Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos, Senhor Deus, nos regozijar com a Tua palavra. Ah, meu Pai, que amor foi esse? Que amor foi esse de dar o Seu Filho pelo meu pecado? Pai Santo, e eu ainda viro as costas para Ti. Eu não consigo Te adorar, ó Deus, durante alguns minutos em um local agradável como esse. E Tu, Senhor Deus, me amou de tal maneira que deu o Seu Filho. Eu não tenho palavras, ó Pai, para expressar a minha gratidão, o meu amor, ó Pai. E nos ajuda, ó Deus, a contagiar outras pessoas com esse amor, ó Pai. É o amor que nos atrai, ó Deus. Não é a lei, ó Pai. Não é o medo da morte, mas é o amor de Jesus. Queremos, ó Pai, Te pedir, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui em nossos corações. Unja a minha boca, unja os lábios, Senhor, os meus lábios, unja os corações, a audição da Tua igreja, e que possamos ouvir, ó Pai, a Tua voz. Os irmãos que estão em casa, ouvindo a Tua palavra, Pai, fala aos corações, em nome de Jesus, amém. Repita comigo: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Só a galeria. Só a galeria? Não. O texto começa dizendo o seguinte: o texto começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa mensagem? Então o texto começa dizendo que a mensagem, a pregação caiu no descrédito. E tudo, para você entender essa palavra, nós temos que voltar lá em Gênesis. Tudo começa quando Deus cria os céus, Deus cria a terra, com o seu grande poder, Ele separa a água, Ele cria a porção seca, Ele vai criando os luminares, o Senhor vai fazendo um trabalho maravilhoso. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a Bíblia diz que após a organização, porque o Senhor, Ele, antes de criar o homem, Ele organizou para que o homem pudesse estar ali. Então, a Bíblia diz que após essa organização, depois de ter criado o universo em 6 dias, a palavra do Senhor diz que Ele cria a sua obra-prima. Qual é a obra-prima de Deus? O homem. Repita comigo: o homem é a obra-prima de Deus. Em nenhum momento Deus falou assim: façamos o sol. Em nenhum momento Ele falou assim: façamos os peixes,
a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele não é mais com uma voz de comando. Ele diz: façamos, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer o homem. O homem precisou ser feito pelo Senhor e receber o fôlego da vida do Senhor. O texto diz que Ele fala para a trindade que estava com Ele, e Ele diz: olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nenhuma outra criatura tinha sido feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Então o homem, Deus resolveu criar a sua imagem, a sua semelhança. E como assim? Porque Deus, Ele tem duas categorias de atributo. Quando nós vamos fazer aqui o concílio, os irmãos que estudam para ser aprovado no concílio, respondem isso sempre porque já decora, né? Existe o atributo comunicáveis e os incomunicáveis. Ou seja, os incomunicáveis são a onipresença. O homem não tem a onipresença de Deus, o homem não tem a onipresença, onipotência de Deus, nem onisciência. O que é a onipresença de Deus? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é onipotência? Deus tem todo o poder. Nada pode ser comparado ao poder de Deus. O que é onisciência? Deus, Ele tem toda a sabedoria. Ele sabe tudo. Então o Senhor, Ele tem esses atributos, e esses atributos é só de Deus. Mas tem os atributos comunicáveis, que Ele dividiu com o homem. E os atributos que Deus tem, e Ele resolveu dividir com o homem, é bondade, justiça, amor, longanimidade, santidade. Aí é uma lista que você conhece muito bem. Esses atributos, o Senhor, Ele conhece. Ele dividiu com o homem. Então, ou seja, nenhum outro animal, nenhuma outra criação, o Senhor dividiu esses atributos, somente com o homem. Porque Deus compartilha com o homem os seus atributos comunicáveis. Porque o homem hoje, ele sabe o que é amor, ele sabe o que é santidade, ele sabe o que é bondade. Não faz, mas sabe. O homem sabe o que é bondade, santidade. Porque o homem é criado moralmente justo. A Bíblia diz, moralmente perfeito. Então Deus coloca o homem no Éden e só dá uma ordem ao homem. Uma ordem ao homem: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que o homem viola essa lei, pecando, e toda a criação sofre com essa desobediência. Alguém comparou o pecado, irmão, como um vírus de computador. O vírus de computador não explode o computador. Não tem ciência de um computador que estourou por causa do vírus. Então você olha para o computador, ele está ali, ele está inteiro, você acha que ele está bom, mas o vírus destrói o computador por dentro, os programas, e sai fazendo algo muito, muito ruim. Assim é o pecado. Você olha, o homem está inteiro, mas o vírus do pecado vai destruindo, a ponto de você sentar aqui no culto já é um sacrilégio. Que hora isso vai acabar? Esse homem de cabeça branca falando. Que hora isso vai acabar? Eu estou com fome já. Porque a Bíblia diz que a carne, ela luta, porque ela não quer ser alimentada. Ela luta contra o espírito. Então, ou seja, esse momento que o homem sofre essa corrosão dentro do seu sistema, porque o homem antigamente ele tinha prazer de conversar com Deus. Todo dia o Senhor e o homem batiam papo, todo dia. Só que teve um dia o Senhor vai lá conversar com o homem e a desgraça já tinha sido feita.
O homem está escondendo-se de Deus. Deus, que era o seu criador, o seu protetor, sabe o que ele faz? Ele prefere agora folhas. Certa vez eu falei para os meus filhos isso. É muito interessante isso. Eu trabalho, me dedico a vocês, e lá na frente o filho faz opção pelos amigos. Porque meu amigo falou, e prefere ouvir amigo do que o que o pai falou. O pai já não serve mais. A Bíblia diz que esse Deus que batia papo com o homem, que tinha criado o homem, que tinha colocado o homem num paraíso, agora esse Deus, o homem foge da presença dele e se esconde da presença dele. Isso aconteceu por conta da queda, por conta do pecado. Ao pecar, não existia maldição. Aí, ao pecar, por causa do pecado, vem a primeira maldição. A primeira maldição, vale isso aí para a pergunta aí de aquelas brincadeiras de adolescente. A primeira maldição é para a serpente. Qual foi a maldição da serpente? Tu serás maldita, tu vai comer pó, você vai, e ainda vão esmagar a sua cabeça. A segunda maldição vem sobre a mulher. Mulher, você agora vai ter dores de parto. E a terceira maldição vem para o homem, e assim para toda a terra. Ele diz que o homem agora é separado de Deus. São 3 maldições que o pecado gerou ali. Antes não existia maldição, mas agora vem a maldição sobre a terra, e por conta da maldição vem a morte. Sabe qual a pior consequência do pecado? A morte, porque essa morte, ela separou o homem de Deus. Toda a descendência passou agora a estar contaminado, porque o Adão pecou e a sua descendência foi contaminada por conta do pecado. Toda a maldição estava agora na geração que viria sucessivamente. Então todos nós, a Bíblia diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um caminhava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a maldição que estava sobre nós. Então, ou seja, Deus condenou o pecado, Deus condena o pecado, e assim ele começa, ele não tem mais comunhão com o homem, porque o homem está agora vivendo o pecado, o homem está mostrando o pecado, e o Deus, ele se comunica com o pecado. Então há uma separação do homem. Porém, isso foi justiça. Então olha só, a justiça, Deus condenou, Deus amaldiçoou, justiça. Mas no atributo que eu falei que Deus tem um outro atributo. Deus não é só justiça, ele é amor. Repita comigo: Deus é amor. E graças a Deus, graças a ele que ele é amor, né? Deus é amor. E por conta do amor dele, um amor incomparável, eu acredito que eu e mexer aqui com Osíris, né? É da nossa época, tá, Osíris? O amor de Jesus é maravilhoso, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. Lembra disso, né, Betinho? A gente cantava quando era criança, né? Ou seja, o amor do Senhor é maravilhoso. O texto fala que esse amor começa agora, o homem está em maldição, o homem está condenado, o homem está separado, mas o Senhor começa a promover um plano por conta do seu amor. O que fazer para salvar a raça humana, o homem que está sob maldição e juízo? Provérbio, tem um texto, minha mãe me fazia te decorar esse texto. Você, mãe, decora esse texto para falar com o seu filho no momento de raiva. Provérbio 17:15.
Ainda mais a primeira parte. Provérbios 17:15. Olha, eu dando munição para os pais, hein? Que coisa. Depois, os adolescentes e os jovens vão querer conversar comigo. Mas depois eu tenho para vocês também. Vamos lá. O que? Pode deixar aí. O que esse Deus está dizendo? O que justifica quem faz besteira? Tem nada a ver, pai. O que justifica algo ruim? E tanto aquele que condena o justo, a pessoa não fez nada e ela é condenada, a Bíblia diz que vai acertar as contas com Deus. O que condena, o que justifica a bobagem, o cara roubou, ele roubou. Ele roubou porque ele veio de um histórico. Às vezes eu encontro pessoas na rua, no presídio, então, tinha muita gente que falava isso, o senhor não sabe, eu passei fome, eu não sei o que. Eu falei, meu amigo, mas fome que eu passei, vendi caramelo, vendi bola de gude, vendi para a gente comer, e nem por isso me tornei. Então não justifica. E não adianta, o que justifica o ímpio e o que condena o justo é abominação para o Senhor. Então, ou seja, o provérbio está dizendo, Deus não vai absorver o ímpio, mas e ele não condena o justo. Mas só que o homem, ele não está nessa categoria, porque o homem, ele havia sim transgredido a ordem do Senhor. Então, como Deus resolve essa questão? Primeiro, então, foi a criação e a queda. Agora, como Deus resolve a questão para absorver o Eliezer, absorver você da abominação, da ira. O infrator merece morte e o juiz é justo. Ele não pode abrir mão para agradar ninguém. Ele não pode, o juiz, ele não chega você mãe, já vi muito isso, as mães indo lá no presídio, eu quero falar com o juiz, eu quero falar com alguém, porque meu filho é bonzinho. Para a mãe sempre é bonzinho, né? Mas eu falava com muito carinho, não adianta, isso não vai dizer que ele é bonzinho. Nenhum juiz, mesmo se o juiz for pai, ele não pode simplesmente abrir a cela e falar assim, olha, vocês vão embora, você não precisa mais pagar. Não, aí não é justiça, aí o juiz está sendo injusto. Então, ou seja, o infrator merece a pena. O juiz, sendo justo, ele não pode simplesmente abrir as grades e mandar o camarada fora para a prisão. O estrupador, o camarada que roubou, um assassino, eu me arrependi e agora eu sou bonzinho, aí o juiz abre a porta, vai embora, tá bom? Passa a mão na cabeça e ainda faz assim, bilu, bilu, bilu. Não tem isso, não tem isso. A Bíblia diz que justiça é justiça. Então, como Deus justo, ele podia salvar o homem pecador, o homem que era sentenciado à morte mesmo, o homem que tinha realmente feito flagrante, o homem havia cometido delito. Se Deus simplesmente, pronto, seus problemas acabaram, você não é mais pecador, Deus estava sendo injusto. A Bíblia diz que ele começa a construir um plano, que nós chamamos o plano da redenção. O que é que nós comemoramos na Páscoa? O plano da redenção. Os israelitas não sabiam que até lá no Egito era já apontando para o plano da redenção. Então, ou seja, agora o Deus justo, ele precisa punir o pecado, mas ele não quer mais, ele quer salvar o homem, ele não quer esmagar o homem, ele quer somente punir o pecado. Então o plano é fazer o seguinte: se o homem pecou, eu pego um homem que não pecou e eu vou jogar minha ira em cima desse homem.
Esse homem é Jesus. Lá no céu, não teria que ser Deus vindo à terra, porque teria que ser um homem sem pecado. A Bíblia diz que Jesus abraça e Deus pune Jesus na cruz do Calvário, nos inocentando dos nossos delitos. Na cruz, Cristo leva todo o nosso pecado sobre ele, toda a nossa separação. Em um tribunal, vamos imaginar aqui Humberto, vamos imaginar, em um tribunal Humberto é condenado a 10 anos por crimes hediondos, e no 11º crime que ele vai cometer, ele é pego, é réu confesso, a mão dele ainda estava suja de sangue, e ele vai a julgamento, e no julgamento ele confessa seu crime, e o juiz diz assim: culpado, pena de morte para ele. E agora? E agora? Tem uma história de um professor, ele vai para uma classe lá nos Estados Unidos, aquelas gangues que dominavam as classes de escola, e um professor dando aula, ele começa, o primeiro dia de aula, a turma era muito difícil, ele tomou conhecimento, e ele começa a perguntar para a turma, assim: vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui no quadro algumas normas para quem errar. Aí, para quem conversar em sala de aula, aí quem conversar em sala de aula vai ficar em pé olhando para a parede, por exemplo. Quem fizer isso, e os alunos vão falando, vai na brincadeira falando, e ele vai escrevendo. Aí tem um momento que ele fala: quem roubar aqui na classe, quem roubar na classe, o professor vai tirar o seu cinto e vai dar 10 chibatadas nas costas. E o professor anotou, e o professor vai anotando. Bem, o tempo passou, e aquelas leis lá na parede, e aquele professor, certo dia, alguém me diz que o seu sanduíche havia sumido, o seu lanche da escola, alguém roubou o lanche da escola. E o professor começa a perguntar, e ninguém se acusa. Ele diz: então todo mundo vai ficar até tarde aqui comigo, até alguém falar como é que esse lanche sumiu. E ninguém falava, até que uma criança que havia feito esse furto, ele fala: professor, fui eu. Só que esse menino era um menino que ele não tinha, o pai havia morrido, ele morava num local muito difícil com a sua mãe, muito magrinho, tinha dia que ele não almoçava, e ele disse: eu estou sem comer há 2 dias. Então eu peguei esse lanche, porque eu estava com muita fome. Mas o professor diz assim: mas peraí, a gente tem uma lei. O que diz a lei? 10 correadas do pastor, do professor. Aí a turma se revolta com o professor. Mas o professor, ele estava com fome. E o professor: não quero saber. Leia a lei. Leia a lei. E o professor manda o menino vir, o menino vem à frente, o professor levanta a blusa do menino, e a turma fica revoltada, porque quando levanta a blusa, vê as costelinhas do menino, tão magrinho que ele era. O professor tira o cinto, bota o menino deitado, e levanta para dar a primeira chicotada no menino. Um menino lá da classe: o professor, a lei está dizendo que tem que ser castigado, não é? Ele: sim. Então eu vou ser castigado no lugar dele. Aí o professor: aceito. Ok, então vem. Aí novamente o professor levanta a blusa, e o professor vai dar uma chicotada na criança. Quando ele vai dar, ele vira para a turma e fala: isso foi isso que Jesus fez. E quem merecia a chicotada não apanhou. Jesus apanhou no meu lugar, no seu lugar. Isso é um plano que Deus fez para a justiça foi feita. O homem que pecar morrerá. Morreu Jesus. Então, qual é o pecado que a humanidade comete? O pecado que a humanidade comete às vezes,
é não reconhecer que existe salvação. O pecado que é a humanidade, porque Jesus morreu na cruz no meu lugar, aí eu ignoro isso e eu não estou nem aí. Então Jesus morre, Jesus, tu sabe como foi, coroa de espinho, sangue, aquilo tudo, e eu ignoro. Ao ignorar isso, eu estou pecando. Então, mas eu estou pecando. É pecado, porque eu estou ignorando a salvação. Observe uma frase de efeito, que tem um filósofo, eu esqueço o nome dele, tem 3, que está sempre dando palestra, é um daqueles 3 lá. Ele fala uma frase muito interessante: o problema da humanidade não é a falta do remédio, o problema da humanidade é não querer tomar o remédio. Ou seja, o problema do homem não é a falta de salvação, salvação tem em Jesus. O problema é ignorar a salvação. O remédio está ali, mas eu não bebo, aí não adianta, eu vou morrer do mesmo jeito. A Bíblia diz que a justiça precisava ser satisfeita, e Jesus fez isso. Ele nos tirou do banco do réu e morreu em nosso lugar. A justiça foi atendida. O plano de salvação foi concretizado em Jesus, e agora o homem que reconhece que Jesus morreu na cruz no seu lugar, então esse homem agora, ele é liberto. Jesus vem como homem, ele não peca. O João, quando apresenta Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João faz essa afirmação. Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus está andando com os seus discípulos, ele entra num barco, e a Bíblia diz que ele está cansado, ele dorme. Mas quando vem a tempestade, os discípulos acordam ele, e ele repreende a tempestade. Então você tem ali Jesus 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele, quando dorme, quando ele tem fome, quando ele pede pão, é homem. Mas quando ele levanta e repreende a fúria do vento, é Deus purinho. Então observe que plano maravilhoso. A Bíblia diz que ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Uma coisa que foi esvaziada voluntariamente. Ele esvaziou-se. E da mesma sorte que Deus depois dá um nome a ele, que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus te dobre todo o joelho. Mas partiu dele. E eu quero encerrar convidando você a ler comigo Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16. Depois leia em casa, por favor, Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 5 de Hebreus. Fala a história da substituição que o Senhor fez por mim e por você. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus, ele olha quando Jesus sobe na cruz está todo o meu pecado, todo o teu pecado. Por isso que ele grita: Elohim, Elohim, Deus, por que tu me abandonaste? Por que tu me abandonaste? Porque naquele momento, quando todo o pecado da humanidade estava sobre ele, Deus, que é santo, ele não pôde mais coabitar com aquele que estava se fazendo pecado. E Jesus sente isso. Eu costumo dizer que eu creio que a dor de Jesus foi maior desse momento do pai abandonar, que o cravo entrou, ele não gritou tanto, mas quando Deus o abandona, ele sente, ele diz: por que me abandonaste, Senhor? Vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos nos olhos pela vossa
tentado. Jesus foi tentado. Ele foi tentado, mas a Bíblia diz que ele não se curvou ao pecado. Então leia em casa Hebreus 4, depois Hebreus 5, que você vai entender bem. A palavra do Senhor diz que Deus olha para Jesus e ele não vê mais o filho dele, ele vê o meu pecado, o teu pecado em Jesus Cristo. E como o pecado está lá, aí vem o último ponto que ninguém gosta de pregar, ainda mais hoje em dia: a ira de Deus. Pastor, está isso na Bíblia? Tá. A ira de Deus. A ira de Deus é a resposta para o pecado. A ira de Deus, ela é previsível desde lá do Antigo Testamento, a ira de Deus. O Romanos capítulo 2, verso 5 diz que a ira de Deus é justa. Naum, tem Naum na Bíblia, sim, tá? Tem Naum na Bíblia. A ira de Deus já tinha sido anunciado, Naum capítulo 1, verso 2. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo, Romanos capítulo 3, verso 26. Ou seja, eu quero encerrar dizendo assim: imagina um míssil. A pessoa solta um míssil teleguiado, um míssil com o poder de estourar, de destruir todo o planeta Terra. Vem um míssil teleguiado. E isso é a ira de Deus vindo sobre o planeta, para destruir tudo. Ou seja, Jesus, ele se coloca na cruz, é como se ele se colocasse, me protegesse, como ele diz, como a galinha, como o pinto. A galinha protege o pintinho, como a galinha protege o pintinho. Então Jesus, aquele míssil teleguiado, a ira de Deus vindo, ele nos colocou debaixo das suas asas, só que o míssil estoura, e ele morre. Ele me protege, mas ele morre. Porque a santidade de Deus, ela não coabita com o pecado. Deus odeia o pecado. Adão cometeu um pecado. Qual foi o pecado de Adão? A desobediência. Foi suficiente para ser banido da presença de Deus. Não quer mais te ver. Eu fico pensando, cara, de um pecado. Ananias e Safira. Poxa vida. Hoje em dia tem gente que faz pior do que Ananias e Safira. E Ananias e Safira foi fulminado no altar, Novo Testamento. Ou seja, irmãos, a ira de Deus foi forte sobre o pecado, mas tudo isso foi feito para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Os jovens cantam uma música, se você puder achar aí, a gente não vai cantar não, porque a gente está sem, não sei se o Wagner sabe tocar. Deixou o seu lar na glória, se fez homem, como sabe. Tem a letra, tem a sigla. Vê se acha para mim. André, vê se acha para mim, enquanto ele está procurando. Já que, ajuda o André ali a achar essa música. Eu não sei. Eu acho que o tema da música é esvaziou, André? Oi? Desceu. Então, o tema da música é desceu, André. Já achou? Achou, André, o Jaque? Coloca aí pra gente, eu quero ler a letra. Eu acho que nós cantamos domingo essa música. Olha só, foi assim um amor que vai além. André, aí você vai cantar, tá? Ele toca e você canta. Foi assim um amor que vai além da razão, sem dar e sem nada receber. E assumir o pecado que era meu. Mas eu quero que você leia também, que não era só, o pecado não era só meu, não, é teu também. Vamos lá? E assumir. De novo. Consentir tornar-se em maldição e aceitar morrer. Irmãos, isso é o plano de Deus para nos salvar. E eu quero encerrar com esse cântico,
Achou? A música achou? Pedi a Andréia para ajudar. Nós vamos cantar uma vez essa música e depois nós vamos repeti-la, aí agora entregando os dízimos e oferta, tá bom? Nem parece que foi improviso. Esse é o momento em que Deus oferta o que era mais precioso. O Cordeiro de Deus sem mácula está sendo apresentado, está sendo dado por mim e por você. Então que você possa nessa manhã ter entendido. Então quem está em casa não me ouviu. Que você possa nessa manhã ter entendido que tudo que aconteceu, o plano de Deus, é um plano de amor. Amém?